pluralidade da pluralidade das existências, né? As religiões tradicionais não têm como explicar, que nós vamos ver, se não houver a pluralidade das existências, não tem como você entender a sua vida atual. Nem entender a sua vida atual, nem entender a vida dos seus amigos, das pessoas que você vê na rua, dos sofrimentos e das alegrias. As alegrias a gente vai partir para a injustiça, vai dizer, pô, mas por que esse cara tão assim, ele recebe tanto e o outro ali que está caído na rua não recebe, né? Você às vezes olha para um mendigo, o cara não tem nada, está dormindo em cima do papelão e diz, mas peraí, Deus não é injusto, Deus é justo, como é que pode ter deixado essa pessoa? Então, só tem que ter duas desculpas, duas saídas: a reencarnação e a pluralidade das existências. Então, nesse sentido, a gente vai dar início ao nosso estudo, né? É uma coisa bem antiga. Nós temos dois textos bíblicos, um começando e encerrando, em que Jesus fala da pluralidade das existências. Então, é uma coisa por demais abordada por Jesus e por demais à vontade das religiões estudarem esse assunto. Mas, graças ao bom Deus, somente a doutrina espírita conseguiu resumir para que nós pudéssemos aprender com relação à pluralidade das existências. Então, vamos ao texto bíblico. Não se turbe o vosso coração. Isso é Jesus falando, tá, gente? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Então, vocês vejam que Jesus, o espírito diretor do nosso planeta, o espírito de maior potência vibratória e moral que já encarnou na Terra, que pôde encarnar na Terra, né? Jamais a gente poderia dizer que um espírito desse nível ele vem trazer uma mensagem mentirosa. E falar isso do nada também não teria cabimento. Então, se ele falou, é porque nós precisávamos prestar atenção a isso e porque era verdade. Aquela verdade que todo mundo gosta de dizer, a verdade nos libertará. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí também estejais. João 14, 1-3. Seguindo, a reencarnação e a necessidade de transformação. Pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Como pode o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo provas em uma existência, em uma nova existência? Nós temos que nos lembrar que nós não estamos em mundos felizes. Nós estamos em mundos sofredores. Estamos no mundo sofredor, sujeitos a provas e expiações. E se nós estamos nesse mundo, é porque nós ainda temos, não que sofrer, mas temos que evoluir muito. Ainda tem muita coisa em termos de trabalho, em termos de caridade, em termos de humildade, em termos de transparência, para a gente abrir nosso coração e nosso espírito, para poder alcançar mundos ditosos, mundos com mais regalias morais do que a que nós temos no momento. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? É óbvio. Não há benesses no mundo espiritual, não há benesses. A divina providência, o divino poder, ele não traz benesses para ninguém.
Você é produto do que pensa, do que trabalha, ou, consequentemente, das suas obras. Então, a resposta é a seguinte: como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Claro, depurando-se, qualificando-se, esclarecendo-se, estudando, depurando-se. A alma, espírito, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é uma nova existência, a reencarnação. Não há como você evoluir sem as reencarnações nesse planeta. Todos nós que estamos nesse planeta, se nós não cumprirmos determinadas metas, e normalmente a gente não cumpre, a gente não pode alçar voos maiores. A gente vai, é como um exemplo muito citado, um exemplo bobinho, mas é aquele negócio do aluno que estuda e não passa de ano. Ele tem que voltar e ficar no mesmo ano até aprender. É a mesma coisa a gente. Ele não pode galgar mundos felizes, mundos com menos dificuldade, enquanto ele não cumprir determinadas etapas. Não castigo de Deus. Não porque a vida está te esperando na primeira curva. Não, não é isso. É porque nós deixamos de cumprir determinadas etapas visando o nosso aperfeiçoamento, que nós muitas vezes combinamos de fazer, ou nós pedimos, o que é pior, ou melhor, não sei, né? Melhor, é pior nas circunstâncias, talvez, que nós estivéssemos lá atrás, né? Então, diante desse problema, nós só podemos progredir se nós deixarmos para trás nossos erros, minimizando as nossas dificuldades. Muitas existências experienciais. Pergunta 166b. A alma, espírito, passa, então, por muitas existências. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. É óbvio, gente, que a vida não pode ser só essa vida que nós temos. Cheia de inveja, cheia de interesses, politicalha, indivíduos sem o menor pudor, malversando dinheiros de hospital, usando dinheiro de hospitais para atender velho, criança e gestante, para se enriquecer. Não pode ser o mundo ideal. Isso não pode ser o mundo ideal. Não pode. Então, são experiências que a gente vai passar, desenvolver, deixar para trás, não ser capaz mais de que essas existências, esses problemas, esses defeitos nos possam influenciar nossa mente, de maneira que elas não possam mais influenciar nossos destinos. Que, na verdade, os nossos defeitos ainda influencia muito nosso destino, muito. E esses defeitos têm que ser para ficar para trás. Mas por que isso, Eduardo? Por que eles têm que ficar para trás? Por que a gente não faz isso, não faz esse exercício no mundo espiritual? Porque lá não é o lugar adequado. É como se você quisesse se formar em engenharia numa escola primária ou num colégio de ginásio. Não tem apetrecho, não tem material de experiência, não tem professor especializado. No mundo espiritual não foi feito para isso. O mundo material é que foi feito para as experiências, para provar se você está apto a seguir em frente, se você está apto a passar de ano. Não tem nada de cruel isso aí. Muitas vezes, gente, nos livros que a gente lê, alguns espíritos se julgam na hora de fazer a programação de encarnado, para encarnar, muitos espíritos se julgam prontos para topar qualquer parada. E os mentores dizem, olha, é melhor você deixar isso para trás,
não levar isso consigo, não levar essa obrigação, está muito farto, está muito... Não, eu já tenho conhecimento, eu já fiz, eu já trabalhei isso nos cursos que eu tirei aqui, eu vou fazer a experiência lá na Terra. Vai e quebra a cara, porque, em última análise, o seu livre-arbítrio também vai preponderar no mundo espiritual, não é só na Terra, não, vai preponderar no mundo espiritual. Aí você acaba vindo para cá, ainda não tem aquela capacidade de resistir ao mal, porque a meta é a nossa felicidade, a meta não é o nosso mal. Nós não fomos feitos para perder, nós fomos feitos para ganhar. Mas, para ganhar, eu tenho que saber o que fazer com aquilo que eu vou ganhar. Senão, o que acontece? Eu deslumbro. Senão eu deslumbro. Eu malverso aquilo que eu vou ganhar, que eu vou ter conhecimento, eu vou usar a minha cultura para prejudicar, para dominar. Por isso é que a gente tem que constituir experiência. Experiência como vivendo, sofrendo, ganhando, tirando, voltando para a nossa mão. Esse jogo, né, que a vida estabelece para a gente, uma hora você ganha, outra hora você perde, outra hora você ganha, 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 acumula riqueza, né? Às vezes termina a vida com muita riqueza. Tomara sempre que a gente possa saberizar. Mas isso é experiência, são as existências experienciais que nós mesmos pedimos. Nós mesmos pedimos. Eu quero, eu estou apto, eu quero, eu preciso. E muitas vezes você foi alertado. Olha, não faz isso. Não, mas eu quero, eu vou querer, eu estou apto. E chega aqui, se encontra com um problema, se desespera, não tem como resolver. Viver com muito... Outro exemplo, viver com muito dinheiro, você tem que saber viver. Eu, por exemplo, Eduardo, eu sou uma pessoa muito fraca para manejar dinheiro. Eu não tenho capacidade de duplicar meu dinheiro. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade mesmo de agir como investidor. Então, o que acontece? Se eu não me preparei, se eu não tenho merecimento, se eu não sei usar o dinheiro, o que acontece? Eu vou perder aquele dinheiro que chegou na minha mão. Aí, o que acontece? Eu me desespero, entro em desespero, meto os pés pelas mãos, daqui a pouco eu já não sei mais aonde eu estou, nem quem eu sou. Então, há necessidade, sim, para você ganhar os mundos maiores, para você viver uma vida melhor, de menos complexidade que a nossa, num mundo menos dificultoso do que o nosso. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que experimentar, eu tenho que seguir experimentando, senão eu não vou conseguir usar aquilo que eu vou receber, que está preso. Todas as passagens bíblicas diz que você, quando você faz um trabalho de caridade, você vai receber 60, 80, 100% de retorno do bem que você está fazendo. Seja de que forma for, você vai receber. Se você não tiver conhecimento, não tiver experiência, esse retorno, que forma for de benefício, você não vai saber usar. Se você não for dinheiro, for qualidade de vida, você vai, daqui a pouco, humilhar as pessoas que estão ao seu lado. Vai usar aquele conforto, aquela qualidade de vida para humilhar quem está, porque você não tem preparo. Então, vocês vejam que viver não é brincadeira. E a espiritualidade superior sabe muito bem disso. A espiritualidade superior, ela não faz para te derrotar, ela faz para te experienciar. Pergunta 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, espírito, depois de haver deixado o corpo, toma outra, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos não perderam nenhum momento com isso, deram uma resposta simplória. Olha só, evidentemente. É tão simples que eles não se estenderam na resposta. Sim, claro, é evidente. É óbvio que para você resultar em adiantamento, para você continuar a seguir, você
tem que reencarnar num corpo, um novo corpo, que é aqui que você vai ter a influência do dinheiro, a influência do sexo, vai viver em família, que é uma coisa difícil, vai viver entre amigos com interesses diversos, ou às vezes até com interesse naquilo que você tem. Então, há necessidade. No mundo espiritual, você não tem nada disso, você não tem sexo, não tem bebida, não tem nada disso. Lá não foi para isso, é o que eu disse no princípio. Lá não é para isso. Encarnação em diferentes mundos. As nossas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, ao contrário, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, o que acontece? Nós podemos estar vivendo, ter vivido no mundo, na mesma Terra, em outros mundos, nos adiantamos e vivemos por provas e expiações, e podemos ter vivido na Terra, nos mundos primitivos, e estarmos aqui, evoluindo junto com a Terra. Essas são as duas, deixa eu liberar aqui e admitir, são as duas existências corporais, são as várias existências corporais que podem se verificar na Terra. Pode se verificar na Terra. A gente pode viver em outros mundos? Pode viver em outros mundos. É só você se adiantar além do que a Terra está, se evoluir, não é evoluir em dinheiro nem em poder, é evoluir moralmente, é mudar sua cabeça, é mudar o seu espírito, é não achar graça, entre aspas, nas coisas brutais que a gente vê no dia a dia. É você se preparar para a evolução. É você desenvolver a caridade para negros, para heterossexuais, homossexuais, e outras denominações, não fazer diferença sobre nada, sobre isso. Viver a sua vida, o que é muito difícil, porque o choque está muito grande. As coisas estão chegando muito rapidamente. E as pessoas tendem a não se preparar, a não aceitar. E nós temos que conviver com diferentes. Nós temos. Eu já estou em final de, vamos dizer, em final de comédia, como se diz, né? Mas os mais novos vão ter que viver com mais diferença, com mais denominações, porque cada um vai querer uma denominação de acordo com o suficiente, é um direito dele. É um direito dele. Você pode apresentar para ele 12 denominações. Ele diz: eu não me sinto bem nessa 12ª denominação. Para eu criei mais uma 13ª denominação. É um direito dele. E nós temos que conviver com isso. Nós temos que viver com isso. Podemos considerar também são diferentes mundos morais. Diferentes mundos. Eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que conviver com as diferenças dessas pessoas. O mundo não é só o que eu penso. O mundo não é só o que eu quero. O mundo não é só o que eu fiz. O mundo é o mundo que está aí. Cabe a mim administrar com caridade, com bom senso, com carinho, com respeito. E quem está falando também é um velho, idoso, que muitas vezes não vê respeitado os seus direitos. Então, os mais novos também têm que respeitar a velhice, a dificuldade do velho, que já não enxerga mais, é trôpego, entende? Anda pela rua, um buraquinho que o novo tira de letra, salta adiante, o velho tropeça e cai e se machuca. Então, a gente, na verdade, a gente tem que iniciar a nossa cabeça, tem que funcionar não o seguinte: eu vou me preparar para o próximo mundo. Não, eu vou me preparar para este mundo que eu estou vivendo, que está exigindo a cada dia uma preparação maior. O mundo atual, a cada momento, a cada hora, você vê uma coisa diferente.
E você tem que entender. Te afeta aquilo? Não, não me afeta. Ele vive lá o mundo dele, então ele viva como ele quiser. É um direito que ele tem. Porque assim nós vimos de condenar, por exemplo, a própria igreja tradicional. Tem um santo que eu não me lembro, que ele, lá para as tantas, ele, com 30 anos, ele. Aliás, 30 anos não, ele. Com 20 anos, se não me engano, ele foi para uma caverna e ficou lá 60 anos na caverna. E, no entanto, para mim, foi uma vida sem utilidade. Uma pessoa viver dentro de uma caverna e para a religião católica, para a religião tradicional, foi feito santo. Então, é aquele negócio, se ele vive dentro da caverna e não quer me levar para lá, ele vai viver a vida inteira dentro da caverna, não tem nada com. Pô, mas aí não tem colchonete, não tem colchão, não tem água, não tem. O problema é dele. O problema é dele, não é meu. Ele só não pode querer fazer minha cabeça para me levar para lá. Então é isso, gente, que a gente não tem nem pensar na promessa do mundo espiritual, a gente tem que pensar na promessa do mundo melhor para nós mesmos enquanto nós vivemos. A pluralidade das existências começa no nosso mundo. Essa aqui é a verdade. Perguntam 7.3. A cada nova existência corporal, o espírito passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo planeta? Foi o que eu falei logo no início, né? Pode viver muitas vezes no mesmo planeta, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Se ele continua a aproveitar a vida da maneira que ele bem acha que deve aproveitar, pediu dinheiro, lhe foi concedido, e ele, em vez de ter dinheiro para provocar trabalho, né, para cada vez mais empregar quem precisa, pagar bem seus empregados, para que todos vivam com satisfação junto dele, não. Ele quer para ele mesmo, ele quer para os vícios dele, para as bebedeiras dele, para fazer as bobices, para impor os seus pontos de vista. O que vai acontecer? Vai ter que continuar no mesmo planeta. Se o planeta se adiantar mais do que ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar num outro planeta, vai esperar oportunidade em outro planeta. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Não há como. É uma coisa tão. Para a minha cabeça, e eu não sou assim uma sumidade inteligente. Para a minha cabeça, isso é a coisa mais fácil, mais banal, mais simplória que existe. Vamos adiante. Palavras de Kardec, resumo. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. É óbvio. Se não tem encarnação, eu nasço da onde eu nasci, do primeiro momento, e morro no último momento, quando eu morro. E aqui encerrou tudo. Encerrou tudo. Ou seja, anos de trabalho, anos de honestidade, anos de estudo, anos de faculdade, anos de especialização para nada. Vocês acham que a providência divina, vocês acham que a inteligência suprema vai pensar tão mediocremente quanto a isso, uma existência corporal? Quer dizer que se eu errei, se eu entrei no vício, me perdi, eu nunca mais vou poder, eu vou ter que levar a pecha de pecador, entre aspas, para o resto da minha. Enquanto eu existir, eu vou levar pecha de pecador? Tem cabimento isso, gente? Nós, pais físicos, damos oportunidades aos nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos precisarem, vierem para nós humildemente, nós damos oportunidade. Mas Deus não. Nesse pensamento de que não há reencarnação, ele não perdoa nada. Olha, acerta logo de primeira, porque não vai poder, você não vai poder errar, não. Você está ferrado. Você simplesmente não vai poder. Se você errar, vai ficar errado o resto da vida. Não tem cabimento isso. Na minha concepção, me desculpe, não há cabimento. Se a nossa atual existência corpórea, se a nossa atual existência corpórea é a única, a alma, espírito de cada homem foi criada por ocasião do nascimento. Então, eu pergunto a vocês, ou deixo no ar, já que eu não posso perguntar, deixo no ar a pergunta. E as sensações que eu tenho
e as experiências que eu adquiri, e as crianças que tocam piano, com 9 anos, estão tocando mestres da música, como outro dia correu na internet, um molequinho de 10 anos, ele fez uma escala de 0 a 10 anos, como é que ele tocava? Ele imitando, ele mesmo se imitando com 2 dedinhos, 1 ano. Tan, 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 tan. E aquilo foi subindo, e ele apontando, foi subindo até 10 anos. 10 anos, ele estava dando um concerto de um mestre da música, de um maestro da música, de extrema dificuldade. Como é que fica isso? Ele é o privilegiado? Eu nunca dei para música, nunca consegui aprender música, ele já nasceu sabendo. Tem cabimento isso, gente? Crianças que começam a pintar em tenra idade, começam a desenhar, você aprendeu com quem? Nem sabe falar, e diz, eu estou desenhando, mamãe, estou desenhando. E está tirando um troço bacana da cabeça. Como é que é isso? Minha existência, com todos os erros que eu tive, com todos os pesadelos que eu tive, com todas as alegrias, não pode ter sido. A minha existência não pode ter começado ali, quando minha mãe me colocou para fora do seu ventre. Minha existência começou muito lá atrás, mas muito lá atrás. Eu cometi erros, devo ter cometido acertos para chegar numa situação de muita dificuldade, como foi o meu início de vida. E é assim que funciona para todos nós. Se é assim, como é o que eu estava falando, se é assim, como explicar as aptidões tão diversas de alguns espíritos, independente das ideias que a educação lhe trouxe? Como explica isso? Privilégio divino? Não existe. Nada é dado de graça. Nada é dado, tudo é dado para você desde que você estude e trabalhe. Trabalhe. A gente não pode esquecer que Jesus disse: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. A gente pensa que Deus está num trono dourado, parado ali num ócio. Não, ele está criando grandezas que a gente nem concebe. Jesus está também trabalhando constantemente, então cabe a mim trabalhar diuturnamente. Claro, como o meu físico permite, eu vou trabalhando de acordo com a minha idade, de acordo com a minha capacidade, mas nada é de graça. Tudo é motivo de trabalho, tudo é razão de trabalho, tudo é resultado de trabalho, de muita luta. É assim que funciona, não adianta que você não vai modificar isso. De onde vem, também foi isso que eu mencionei no princípio, de onde vem, em certas crianças, o instinto precoce que as revelam para o vício ou para as virtudes? Tem crianças que você sente a maldade com ele. Você conversa com aquelas crianças, eles já estão num passo adiante do vício. Eles, quando conversam com vocês, eles já estão de olho num outro interesse. Que isso? É uma pessoa viciosa, é um espírito vicioso. Ele já tá vislumbrando alguma coisa errada e está deixando transparecer na sua conversa. Ou então as virtudes. Eu citei esse moleque de 10 anos que estava na internet aí dando show de piano e ainda brincando. Olha o que eu aprendi em 9 anos. E 9 anos de piano para aquela criança, ele tinha ainda que estar no beabá, ele não podia estar dando show de piano de Mozart, por exemplo. Acho que, se não me engano, foi Mozart. Ele tocando Mozart. A pessoa leva 20 anos para dar um recital, ele estava de brincadeira ali dando um recital. Qual é a conclusão? Que aquele é um pianista. Ele é um pianista, vem com ele um pianista. Vem com ele, ele já é um pianista. Em outra época, ele estudou tudo que tinha que estudar sobre piano. É óbvio que ele está aqui, eu não sei por que ele está aqui. Tem necessidade de estar aqui. Talvez seja um espírito esclarecido, está trazendo seriedade para a sociedade, está trazendo estudo para a sociedade, está dizendo para nós, subjetivamente, olha, há necessidade de estudo, ou no esporte, ou na música,
ou na arte, ou pura e simplesmente na ciência, mas há necessidade da gente crescer. É isso que ele está dizendo ali, naquela brincadeira de criança de 10 anos. Os sentimentos inatos de dignidade ou vício, contrastando com o meio que elas vivem. Isso acontece. Quantas vezes você vê narrativa? Eu vou beber um pouquinho de água aqui, tá, gente? Só um minuto. Quantas vezes você vê narrativas de pessoas contando suas vidas, montaram um empreendimento, a pessoa foi criada sem pai, sem mãe, pela uma tia, que depois dispensou ele foi para a casa de um outro tio, e aí a vida passou, com 14 anos ele caiu fora, e esse cara hoje ele é dono do empreendimento, ele tem uma firma, e está dentro do trabalho, está dentro da dignidade, não se deixou corromper com tudo que tinha para voltar, remando para trás. Ele remando contra a maré empurrando ele para trás, ele querendo ir para frente. E hoje o homem é empresário. E o contrário também é lícito. Né? As virtudes, a pessoa já nasce com aquelas virtudes. Por quê? Apaniguado da providência divina, apaniguado de Deus, quer dizer que então tem alguém em cima que diz: você passa, você não passa, você passa, você não passa, você vai bem, você vai ter tudo de bom. Porque eu acho que você é bonitinho, você é um espírito assim, lourinho, de olhos azuis, você é negro, tá com pinta de homossexual, né? de homoafetivo, então você vai sofrer. Gente, isso não tem cabimento. Na minha cabeça, isso dá volta. Sinto muito a ênfase que eu dou para isso, mas é assim que eu entendo. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Em tudo, a presença da justiça divina, não tem nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. A presença divina está em tudo. Antigamente, eu cito até um exemplo bobinho, pode dizer que exemplo bobinho o Eduardo está citando. Antigamente, um presidente de uma empresa, vou citar a Petrobras porque eu trabalhei lá. Um presidente da Petrobras, para saber se o Manuelzinho Ferreira, não sei se existe, se é nome fictício que eu criei agora, tá? O Manuelzinho Ferreira trabalha no almoxarifado que fica lá embaixo no prédio, no subsolo 2. O que acontece? Ele tinha que mandar uma secretária, olha, vai lá, vê se existe esse Manelzinho Ferreira, Freitas, vê se ele está lá, se ele está trabalhando, procura dados sobre ele. Hoje, não. Hoje, o presidente não precisa se ausentar da sala. Ele simplesmente entra no computador, procura, saca o nome da pessoa lá e tem todas as informações. Então, provavelmente, é dentro de um sistema peculiar, muito mais avançado, né? Sereno, que a justiça divina se processa. Isso a gente pode entender pela vida de hoje. Você acha qualquer um através da internet. Então, porque muita gente, mas como é que pode? Deus vai ter que ter muitos braços para tomar conta de todo lugar e está em toda parte. É claro que ele está em toda parte, primeiro pelo pensamento, pela energia, pela força cósmica que Deus tem. Mas aqueles que estão abaixo podem trazer para ele. Eu estou falando simplesmente, tá, gente? Não sei se o processo é assim. Eu estou me baseando de uma firma adiantada. Pode trazer um relatório de tudo aquilo que é necessário a justiça divina tomar providência. Não sei nem se, que é evidente que Deus não vai se meter com Luiz Eduardo, nem com Maria Celina, que é minha esposa, nem com meus filhos. A inteligência divina, a inteligência suprema, tem outras coisas mais sérias. Eu estou dando um exemplo que as pessoas perguntam: como é que Deus pode tomar conta de tudo? Não é Deus que toma conta, não é Deus, como diz assim, entre aspas, o físico. É Deus subjetivo. Através de quê? Providência divina, através dos nossos mentores, através dos nossos parceiros espirituais que estão nas nossas casas. São eles que informam para cima. Eu presenciei, o cara pode receber uma missão. Olha, você que é. Tem um livro do André Luiz,
que eles estavam procurando uma pessoa que eles queriam atender, que foi pedido para eles, e eles não tinham como encontrar, não sabiam detalhes, não me lembro bem como é que foi a coisa, mas eles não tinham detalhes. Sabe a quem que eles se dirigiram? Ao espírito responsável pelo quarteirão. No quarteirão onde a pessoa morava, ele foi no espírito responsável pelo quarteirão e perguntou: você conhece fulano de tal? Eu conheço. Fica na rua tal, assim, assim. Então, vocês vejam que é a coisa mais simples que existe, esse contato, que a providência toma conhecimento de todos os nossos atos, além de ficar registrado no nosso perispírito tudo que é obra boa, tudo que é obra ruim, tudo que eu penso, tudo que eu tenho, que eu ajo, tudo que eu providencio, tudo que eu mando fazer, a responsabilidade é minha, está gravada na minha consciência. Deus, com todo o seu poder, não vai chegar na hora do desenlace, que você estiver morrendo, agora você vai cair na minha mão. Eu te falei, eu te avisei, você vai cair na mão. Não é isso, não é assim que funciona. Mas nós temos um juiz muito maior e muito mais rigoroso, que se chama consciência. A nossa consciência que vai nos acusar dos nossos erros. Então, a justiça divina, a providência, não precisa estar em todos os lugares, que eu tenho um arquivo que ele funciona como acumulador de ações, boas ou más, e que, quando eu morro, ele dispara. Simples assim, ele tem um mecanismo para, quando cessar a vida, ele disparar e apresentar a mim os meus problemas. Simples assim, gente. Hoje, com a informática, você entende um pouquinho, porque quando eu tinha 20 anos, 15 anos, eu não entendia isso. Deus de justiça e bondade não pode ter criado os espíritos desigualmente perfeitos. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas consideramos o presente e não o conjunto do passado. É o que eu estou dizendo desde o princípio. Nós não somos só produto do nosso presente. Na verdade, nós somos produto, o nosso presente é resultado do nosso passado. Essa que é a verdade. Eu sou produto do meu passado. Claro, com o presente eu vou melhorando o aspecto visual, vou torneando meus defeitos, mas eu sou, em última análise, produto do meu passado. Que o meu futuro, simplesmente, é o meu presente. O meu futuro é o que eu fizer do meu presente. Ou vocês não sabem, não imaginaram isso? É, o que eu fizer no meu futuro vai resplandecer grandiosamente no meu futuro. O que eu fizer de mal vai me apontar, a minha consciência vai acusar, vai falar e eu vou sofrer. E o que eu fizer de bom, ao vísceras, você acertou, você deu certo. Então, eu sou produto do meu passado e o meu futuro vai ser produto do meu presente. Qual a sorte das crianças que desencarnam na infância se ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Essa é outra pergunta. Por que as crianças sofrem? Se tem criança que sofre, se não fizeram. Se a vida só começasse nisso aqui, era outra coisa que eu podia ter. Me esqueci de comentar lá na frente. Não daria para a gente entender por que você vê uma família só de criancinhas, tudo escadinha. 3, 4, 5, 6, como tem na fila do Bradesco, aqui em Copacabana, na entrada do Bradesco. Na entrada do Bradesco. Bom, meu tio, vovô, seja lá o que for, quer bala? Quer bala? Eu até brinco, pô, eu não posso comprar bala, porque senão vai grudar na dentadura. Eu não uso dentadura, mas vai grudar na dentadura, minha dentadura vai cair. Então, vocês vejam que coisa interessante isso. Como é que seria isso? Então, essa criança, Deus está castigando essa criança que ainda não fez nada. Aparentemente ainda não fez nada. Está dormindo na calçada junto com a mãe não tem para onde ir. Teve uma outro dia que não quis vender bala, pediu só se eu podia comprar uma fralda para a filha dela que estava sem fralda. Ela abriu a manta,
da menina, a menina estava, se fizesse xixi, uma nenenzinha, devia de ter aqueles dias. Aí eu fui lá, é óbvio que eu comprei a fralda e acabei me interessando pelo caso, e comprei umas bolsas ainda, falei, eu vou comprar uma bolsa básica para você, aí você vai para casa com a neném, que está muito frio. Foi a época de frio aí, e ela realmente foi para casa, ela estava conseguindo, querendo dinheiro para ir embora para casa. Então, vocês acham o seguinte, que Deus está castigando aqueles entes ali que não fizeram, aparentemente não fizeram nada. Não tem cabimento isso, não tem. A vida não pode começar agora. Senão você vai cair na injustiça divina. Senão você vai dizer que Deus é injusto. Realmente Deus é injusto. Dá a quem não tem e tira de quem tem. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Para mim, não tem cabimento. Qual a sorte das crianças que desencarnam na infância se ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Se não fizeram coisa alguma para merecê-lo. Seria então um privilégio? E nós já vimos, eu já disse aqui hoje, que não existe privilégio divino. Não existe. Em tudo, a presença da justiça divina. Deus de justiça e bondade não pode ter criado espíritos. Não, isso aqui eu já li, né? Espera só um minuto. Sim. A reencarnação e a justiça divina em ação. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente a justiça divina. O que não se pode resolver numa existência, faz-se-á em outra. Essa é a grande esperança, gente. Mesmo quando eu errar, mesmo que você veja um filho errando, mesmo que você veja um parente, um pai errando, uma mãe errando, ela um dia vai cair em si. E ela vai ter a outra oportunidade, que ela não vai viver nas trevas eternamente. Ela não vai viver sofrendo no vício eternamente. Ela vai ter uma oportunidade, que assim é a justiça divina. Através de quê? Da reencarnação. Nesse mundo, ou nos outros, ou inferior, ou para frente, vai sofrer. É assim que funciona a justiça divina. Ninguém escapa da lei do progresso. E cada um será recompensado segundo o seu merecimento. E ninguém será excluído da felicidade suprema. Nós somos espíritos não para sofrimento. Nós fomos criados para a felicidade. Nós vamos ter direito à felicidade. É óbvio. Agora, não é por pagamento de dízimo. Não é por eu deixar de pagar as coisas. Não é para eu dar o que é meu, que eu consegui com muito trabalho. Não é para eu dar, não é por eu dar as minhas economias que vão me fazer falta quando eu ficar velho, que vai me proporcionar a minha presença junto aos bons espíritos. É pelo meu sacrifício, pelo meu silêncio, pela minha resignação, por eu saber viver com calma. É isso que vai me levar à felicidade suprema. Porque eu fui criado para ser feliz. E feliz não significa ocioso. É importante a gente. Cada vez que você sobe na escala, cada vez que você se sente feliz, mais você tem a obrigação de fazer os outros felizes. Mais você tem a obrigação de ser caridoso. Essa é que é a verdade, gente. Ninguém escapa da lei do progresso e cada um será recompensado segundo o seu merecimento e ninguém será excluído da felicidade suprema a que todos podemos aspirar, independente das obras que teremos de refazer. Eu posso chegar no mundo espiritual, Eduardo, você deixou para trás um monte de coisa lá para fazer. Pois não. Vamos começar tudo de novo, pelo menos da parte que eu parei. É igual pintura de casa. Você está para mudar, pinta uma parede, pinta um quarto, era para pintar o outro, estou muito cansado, vou para casa, volta amanhã no dia seguinte, vai ter que começar de onde você parou. Você deixou uma parede para pintar, vai ter que começar daquela parede. É assim que funciona, gente. É o que eu disse no princípio, é mais simples do que a gente imagina.
Não é somente porque veio dos espíritos que eu e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências, mas sim porque nos pareceu mais lógica e porque responde a perguntas até aqui insolúveis. Então, vou. Agora eu vou ler. Está aqui parecendo. Vou ler a última página, diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quando eu li lá no princípio, se lembra que eu disse que tinha, na última página, eu tinha também um diálogo de Jesus com outro indivíduo falando sobre pluralidade. Eu estou encerrando o estudo agora e eu acho que eu estou rigorosamente dentro do tempo, porque são 16h49 ainda. Em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ele tem de nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, estando velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer a segunda vez? Quer dizer, a ignorância acha que a pessoa, para nascer de novo, tem que. Ele fica imaginando que um homem adulto não cabe dentro de um ventre de uma mãe. É óbvio. Mas nunca passou pela cabeça dele outra alternativa. Uma vez um colega, aí você diz assim, mas isso era muita ignorância. Era muita ignorância, mas nos dias atuais, isso lá pelos 1990, um colega meu disse para mim assim: Eduardo, eu gosto muito da doutrina, mas eu não tenho como compreender como é que eu volto para nascer e vou usar um outro corpo. Como é que eu vou ter um corpo de um Antônio, de um José? Ele ficou citando um monte de nome lá, né? De um Antônio, de um José. E eu falei, não, mas não é assim que funciona. Não tive tempo para esclarecer. Então, vocês vejam que a própria pessoa tem dificuldade de entender. Realmente, se a pessoa não tiver algum conhecimento da doutrina, vai ser difícil de entender. Mas não tem alternativa. Em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Olha só, um detalhe, hein? Se um homem não renascer da água, não é da água do batismo, que aí você já está puxando para alguma religião que batiza, e não é essa a ideia. Se não renascer da água, é o líquido amniótico que envolve o neném quando está no ventre da mulher. Isso é que é a forma natural de nascimento. Tá? Vou repetir, respondeu-lhe Jesus. Em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, claro, ele é Espírito, está vindo como Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é e ele separa, depois que ele diz, ele separa contundentemente. O que é nascido da carne é carne. Deixou bem claro, olha, o que é carne é carne. Isso que está te envolvendo é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, além da carne, presta atenção, você ainda tem dentro de você, na sua mente, no seu todo, você ainda tem uma coisa chamada espírito. Não te admires de que eu tenha dito, é necessário que tornes a nascer. Mas eu não falo porque eu não posso, o tempo já se foi embora, tá bom? Finalizando, bom domingo, boa semana, seja Jesus em todos os lares. Tudo de bom para vocês.